Hebreus 12:2, a Bíblia nos fala sobre fé, sobre um princípio para nós termos essa fé e mantermos essa fé. Diz assim: fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe está proposto suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está sentado à direita do trono de Deus. Eu vou ler na versão King James, que diz assim: olhando fixamente para o autor e consumador da fé. Olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentando-se à direita do trono de Deus. Glória a Deus. Queremos abrir então esse momento, queridos, com esse texto, entendendo que a fé inabalável, ela só existe se os nossos olhos estiverem no autor dessa fé. Aqui a Bíblia fala que a fé, ela tem um autor, e o que faz com que esta fé se cumpra e seja real em nossas vidas, Ele é o autor e o consumador, aquele que consome, aquele que afirma, aquele que garante, aquele que tem a convicção e a certeza, Jesus. Então Ele está dizendo, olhando firmemente, isso é, fixando os meus olhos em Cristo. Então não existe fé sem que os nossos olhos estejam em Jesus. Agora, o autor aos Hebreus fala que ele está olhando fixamente a quem? Com os seus olhos? A Cristo, porque Ele é o autor. Ele é o autor dessa fé e o consumador dessa fé. Agora nós precisamos, para nós dar o pontapé de largada aqui, nós precisamos entender o que é essa fé inabalável, entendendo que essa fé vem do Senhor, que essa fé é depositada em nós por Cristo. Agora, qual é o propósito dessa fé? Aqui no texto já diz, nesse mesmo versículo, a Bíblia já deixa clara qual o propósito da fé, que é muito diferente do que muitas pessoas hoje no mundo entendem de fé. Muitas pessoas têm a fé como um amuleto para conquistar coisas. Muitas pessoas têm a fé como um amuleto para conquistar coisas, para obter vitória. E na realidade nós vemos aqui nesse mesmo texto de que a fé não é um amuleto e não serve para se ter conquistas de coisas. Na realidade, essa fé, ela nos leva a suportar momentos difíceis e sim transpor barreiras, porque o que fez com que Jesus suportasse a vergonha, o desprezo até a morte de cruz. Então, em primeiro lugar, a fé, ela tem um propósito de nos levar a suportar os momentos de adversidade. Amém, queridos? Alcedir. Glória a Deus. A graça e a paz, irmãos. Nesse mesmo raciocínio do pastor, eu queria comentar que assim como Jesus é autor e consumador da fé, nós podemos dizer que a fé é um dom que vem de Deus, né? Isso não vem de nós, né? A fé é um dom que vem de Deus. E como é que se aplica essa fé? Como é que a gente aplica a fé? Não é através da carne, porque não vem de nós. A fé, ela é aplicada através do Espírito, do nosso Espírito. Por isso que lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 7, a palavra diz assim que quando nós estamos em Cristo Jesus, nós não andamos mais por vista, e sim
nós andamos por fé. A fé, então, o que a gente vê é a nossa carne que está vendo. E nós vivemos hoje em Cristo por fé, por aquilo que a gente ainda não enxerga, né? Então nós temos que viver e ver através do Espírito, né? É o que o pastor estava falando. Aquilo que ainda não existe. Ou seja, nós estamos passando por um tempo que está nos mostrando, nossos olhos da carne estão nos mostrando algo muito difícil de enfrentar. Mas através da nossa fé no Espírito, que isso vem de Deus, não vem de nós, não é da força do nosso braço, né? Nós cremos que tudo isso vai passar e nós não vamos ser tocados, né? Em nome de Jesus. Eu entendo dessa forma esse... A fé não é algo na carne. Não é promovido na carne. Não é promovido na carne. É gerada do nosso Espírito, por Cristo Jesus. Amém? Eita! Glória a Deus. Glória a Deus. É desse jeito. Glória a Deus. Paz seja convosco. Para mim é um prazer estar nessa equipe, nesse time de peso, em meio a grandes pastores aí, que eu estimo muito. E gostaria muito também realmente de peso, né, pastor? Porque esses dias estamos realmente nos tornando pesados. Mas enfim. Essa fé que o pastor Alcedir mencionou, uma fé inabalável, eu gostaria de citar também um texto que está em 1 João 3:6. João, capítulo 3, versículo 6. A palavra diz assim: qualquer que permanece nele não peca, qualquer que peca não o viu e nem o conheceu. Muitas vezes eu, na caminhada da fé, nessa minha pequena caminhada de fé, eu me questionava muitas vezes: será que eu tenho fé? E quem de nós nunca se perguntou isso? Será que aquilo que eu tenho por Cristo realmente é fé? E muitas vezes a gente acaba, como qualquer ser humano, a gente acaba escorregando, a gente acaba caindo, a gente acaba pecando, porque estamos aqui nessa terra e a palavra diz que o mundo, estamos sujeitos e o mundo jaz do maligno. E muitas vezes o inimigo ele acaba usando isso, dizendo para nós através de algumas palavras, alguns versículos fora de contexto, que como diz o nosso apóstolo, todo texto fora de contexto gera um pretexto. Então, muitas vezes essa palavra, ela falava muito forte comigo, pastores, dizendo para mim: qualquer que permanece nele não peca, e qualquer que peca não o viu e nem o conheceu. E muitas vezes que eu acabava pecando e vendo que realmente pecava, a palavra, através do Espírito Santo, ela falava comigo. E eu me perguntava mais uma vez: será que eu conheço Ele? Será que eu tenho fé? Porque eu pequei. E talvez você que esteja na sua casa nesse momento, talvez você já passou por isso. Talvez o inimigo usou esse versículo ou muitos outros para condenar você. Mas aqui nós estamos falando de uma fé inabalável ao ponto de permanecer. E permanecer nessa fé inabalável, permanecer significa continuar. Ao passo que, assim como a palavra diz que a sarça queimava no deserto, ela queimava e ela não se consumia. Assim, a nossa fé precisa ser. Ela precisa estar queimando e não se consumir. Amém? Glória a Deus. Boa noite. Deus é tremendo, né? Porque a fé, né? O tema é a fé. Ontem, quando o pastor citou ali, me chamou ali para
para estar junto, né? Eu veio o tema junto, né? Mas a gente não conversou nada sobre nada, né? Só agora aqui a gente está conversando, mas o Espírito Santo é tremendo, porque ele coloca coisas no nosso coração e vai testificando o que cada irmão vai falando, né? E isso é a fé também, né? Que Deus coloca dentro de nós. O pastor falou sobre inabalável. Eu fui procurar no dicionário o que diz inabalável. Eu achei tremendo assim de trazer, que é fortemente apoiado, firme, fixo, profundamente enraizado. É algo tremendo, né? Nós precisamos ter uma fé profundamente enraizada em quê? Né? Tem pessoas que têm a fé, como o pastor falou, no remédio, a fé numa pessoa, né? A fé em algo, mas nós precisamos ter a fé em Jesus, né? Que é o autor e consumador da fé, né? E eu fiquei ontem à noite pensando sobre isso, e Deus falou no meu coração, e eu disse, queria um versículo assim que viesse a trazer uma luz maior assim, nesse texto, e ele me trouxe algo incrível. Em João 15, que é um texto que nós usamos muito aqui, que fala sobre a videira verdadeira, né? Aqui diz no versículo 4 do capítulo 15, né? No versículo 5, ele diz: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Eu achei tremendo, porque nós nos ligarmos em Cristo é pela fé, que nem o pastor falou. Só nós conseguimos nos conectar com Jesus, que é espiritual, nós como seres espirituais, usando que a fé que é espiritual. Se nós não tivermos esse entendimento, nós não vamos nos ligar nele. Mas se nós nos ligarmos em Cristo, nós vamos ter fruto, que nem disse o irmão Israel, né? Como que nós vamos testificar essa fé? Mediante os frutos que vem, né? E Ele que vai nos trazer. Eu achei tremendo isso, que nós precisamos estar ligados nele. Nesses tempos de crise, tempos de tantas adversidades, nós temos que estar ligados nele, porque é Ele que vai nos conduzir, né? Não é nós que vamos ter eu tenho a solução. Não, Jesus tem a solução, e nós precisamos estar ligados com Ele também. Exatamente isso. O problema nosso, porque eu me incluo nisso como ser humano, como homem espiritual, como diz o nosso apóstolo Zermini, sendo um homem espiritual, mas vivendo uma experiência humana. E vivendo essa experiência humana, nós temos a tendência de buscar algo visível e palpável, para que a gente possa se apoiar, para que a gente possa crer de que vamos receber uma vitória através desta fé palpável, de algo que eu possa enxergar. E por causa disso a gente cria muitos amuletos, né? Não tem problema nenhum em alguns que creem nisso, e nós precisamos deixar isso muito claro. Nós respeitamos a fé de todos, mas a fé que nós estamos falando é de uma fé inabalável. É uma fé que ela vai... aquilo que você trouxe agora ali do significado da palavra fé, é uma fé profundamente enraizada. É uma fé que nos leva a suportar tempestades, crises, problemas, circunstâncias que para o homem é impossível, que para a medicina é impossível, que para o dinheiro, para o ouro e para a prata é impossível resolver. E essa nossa fé, ela não depende de dinheiro, ela não depende de ouro, ela não depende de um medicamento, ela não depende de uma resposta de um homem, ela depende da manifestação de Deus na terra. Irmãos, agora hoje nós estamos compartilhando com a Cláudia
Cláudia vindo para cá, logo vai ter a live do Ministério das Mulheres, né? Estão todas incendiadas ali, já pegando fogo. Meu Deus, mulherada, se segura aí, amém? O negócio hoje vai pegar fogo, amém? Elas estão ali assim, fervendo de Deus para liberar uma palavra do teu coração. Prepare-se, logo após a nossa live aqui, amém? A nossa live vai demorar só mais 2 horas. Não, é mais 15 minutos, nós estamos encerrando, se Deus quiser. Ore por nós. Mas a nossa fé, ela não depende de algo externo. Aquilo que o Cid falou, a fé de Deus, ela não é ministrada na nossa carne, ela é ministrada no nosso espírito. Porque não é por vista, é por fé. Então a fé, ela não é um amuleto. E hoje as pessoas, elas estão buscando uma resposta, elas querem uma resposta. Agora, estávamos vindo no carro compartilhando isso. As pessoas, elas querem, elas estão preocupadas em ouvir um noticiário no Facebook, nos jornais, para saber qual é o decreto novo, qual é o novo decreto para o Estado, qual é o novo decreto para o município, qual é o novo decreto para a nação, o que o presidente vai responder, o que o governador vai responder, qual é a resposta que os governos vão dar. Deixa eu dizer, esquece a resposta dos homens. Esses dias Deus está nos desafiando como igreja a dependermos exclusivamente de Deus. Por isso a nossa fé não pode estar na cura do coronavírus. A nossa fé precisa estar em Deus. Em Mateus capítulo 8 e versículo de número 26, Jesus repreende, eu não vou nem ler para ganhar tempo aqui. Jesus repreende os discípulos, porque Jesus está dormindo no barco, e a Bíblia conta que há uma tempestade, que as ondas começam a encobrir o barco, e o barco está prestes a afundar, e os discípulos desesperadamente, olhando para a circunstância, o que eles vão fazer? Ei, mestre, acorda, socorro, ajuda-nos. Jesus se levanta, Jesus se acorda, Jesus não repreende o mar, Jesus não faz o milagre. A primeira coisa que Jesus faz é repreender os discípulos, dizendo: homens de pouca fé. Ei, homens de pouca fé, que já viram milagres, já viram multiplicação de pão, já viram a transformação da água em vinho, já viram coisas extraordinárias e ainda não entenderam o propósito. Vocês estão olhando para as coisas, vocês estão olhando para a circunstância, enquanto estão andando comigo, vocês não entenderam. Aleluia, homens de pouca fé. No momento que vocês deveriam ter uma atitude de fé, vocês saíram gritando, pedindo socorro. Esse é o nosso desafio para esses dias. Em quem você está buscando o teu socorro? Qual está sendo as nossas atitudes? Pastor, também, talvez alguns em casa ficam perguntando, né? Como que eu adquiro essa fé? Porque tem muitas ideias, né? Até rolando na internet agora, que nós estávamos falando há pouco. A internet está munida de muita informação e muita coisa desnecessária. Mas em Romanos 10, 17 diz que é a chave, né? De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Nesses tempos, né, nesses momentos que nós estamos em casa, pregação, ouvir a palavra, buscar de Deus, para nós termos a fé, para ter uma fé inabalável, porque nós não vamos adquirir uma fé inabalável tendo fé simplesmente, não, nós vamos ter que buscar de Deus, para que tenha para que venha o inimigo, venha com essas informações e a gente esteja inabalável. Nós precisamos estar cheios de Deus, cheios da palavra. Amém? E se a gente ler lá em Gálatas 5, 6, a Bíblia diz que a fé opera por amor, né? Se a fé é um dom de Deus e ela opera por amor, é o amor de Deus em nós, irmãos. É o amor de Deus que está operando em nós, que nos faz ter fé, né? E é através da fé que a gente consegue viver todas as coisas impossíveis para o ser humano, né? Através da fé que nós conseguimos vencer todas as batalhas que são colocadas contra nós na terra, né? E é o amor de Deus
que faz que a gente tenha essa fé. É o amor dele por nós, né? Aquele amor que Deus já testificou na cruz através de Jesus Cristo, né? E como eu já falei antes, não é pela força do nosso braço, né? Como o pastor Israel falou agora, a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, né? O ouvir da palavra de Deus, né? Então nós temos que buscar na palavra de Deus aumentar a nossa fé, né? Isso não vem de nós, vem de Deus, queridos. Isso que a gente tem que entender. Muita gente pensa, como eu sou fraco na fé, e aquele irmão é vitorioso, ele tem uma fé imensa. Como que tu consegue suportar se tu tem essa grande fé que tu tem, eu não consigo ter, né? Quem sabe tu está lendo pouco a Bíblia, né? Quem sabe tu está aproveitando o teu tempo fazendo outras coisas seculares que não são as coisas de Deus, né? Isso aí vai te afastando de Deus e da mesma forma diminuindo a tua fé. Por isso que eu enfatizo o que o pastor Israel falou ali, o ouvir a palavra de Deus, né? Romanos 10, 17, né? Anota esse versículo aí e vamos praticar nesse tempo que, já que estamos em casa, em família, né? Vamos praticar nossa fé, vamos exercitar nossa fé, porque a fé, ela é exercitável. É como o marombeiro vai na academia para exercitar os músculos, né? E a gente lê a palavra de Deus para exercitar nossa fé. Amém? Glória a Deus. Essa noite, eu estava meditando sobre fé, noite passada, e o papai falou comigo fortemente, referente ao que nós temos nos alimentado, conforme o pastor Israel mencionou. Aquilo que nós temos alimentado o nosso corpo é o que transforma o nosso corpo. E é o que transforma não somente o nosso corpo, mas o corpo de Cristo. E se nós somos o corpo de Cristo, nós temos que ser um corpo buscando uma perfeição em fé, sabendo que existe um cabeça que é Cristo e é perfeito. E nada mais do que termos e sermos buscando uma perfeição nele, no cabeça. De que adianta ter uma cabeça perfeita e um corpo sem fé, imperfeito, deformado, uma abominação. Então, eu também acredito nisso, que a fé, ela vem conforme a palavra fala, vem pelo ouvir, ela é acrescentada, ouvir a palavra de Deus. E o que nós temos permitido ser alimentados? E o papai falou que, e ele fala de uma forma diferente, e ele mencionou para mim essa noite que nós somos assim como um multiprocessador, sabe, que processa aquilo que entra. E eu lembro que meu pai e a minha mãe tinham aqueles multiprocessadores de frutas antigos, e aí eles largavam frutas ali e geravam suco. E nós somos esse multiprocessador, aquilo que entra dentro de nós, ele vai gerar um suco. E assim como o próprio Cristo, ele foi moído por nós, e ele foi moído pelos nossos pecados, gerou o suco da videira, e o Espírito Santo me mencionou isso, o suco da vida. O que temos nós gerado através dessa fé, e é isso que vai nos fazer permanecer inabaláveis, assim como o próprio Balboa menciona no filme, que não importa o quanto nós batemos, e sim o quanto nós suportamos. É isso que eu me refiro. Vou repetir aquilo que Balboa, disse, Não importa o quanto batemos, mas importa o quanto nós resistimos. E essa fé inabalável, ela tem esse propósito de nos fazer resistir. A resiliência é estarmos firmados ao ponto de que não importa o que acontece no nosso ao redor, ou ao nosso redor, não importa, porque nós temos ouvido tudo. O apóstolo Isaías tem falado muito esses dias, e a gente tem ouvido muito, tem se alimentado muito disso, e realmente é uma verdade. Tudo que
é abalável será abalado. Só vai permanecer inabalável o que é inabalável. E o que é abalável é tudo que é terreno. O que é inabalável é tudo que é eterno. Por isso que a nossa fé ela não é produzida na carne, ela é ministrada no Espírito. Porque eu até notei algo aqui. Meu Deus, já está acabando o nosso tempo, Renan. Avisa aí, Renan. Jesus de Nazaré. Eu escrevi algo aqui. Fé é agora, né? Que está. Ah, meu Deus. A fé. Eu recém vou ler a primeira anotação que eu fiz. Eu fiz um monte aqui. Ah, Jesus, vai dar certo. Fé não é uma imaginação, e sim uma convicção daquilo que eu creio no Espírito. A fé não é algo da minha imaginação. A fé, ela é uma convicção daquilo que eu creio no Espírito, porque é no meu espírito que Deus fala, não é na minha alma e não é na minha carne, porque na minha alma só tem sentimentos, na minha carne só tem desejos. Agora no meu espírito tem uma convicção que é a verdade de Deus em nós. E ali que está a fé. A fé não é um fruto de pensamento positivo. Agora vamos lá. Eu acredito que vai melhorar. Isso é pensamento positivo. Eu acredito que vai dar certo. A fé não é fruto de pensamento positivo, e sim proveniente da palavra de Deus, que é a verdade, aquilo que você falou. A fé ela é acrescentada pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então a fé ela não é fruto da imaginação, do pensamento. Eu acredito que vai dar certo. Você vai fazer um curso, né? E alguém diz assim, eu acredito, vai lá, faz porque eu acredito que você vai conseguir. Não é eu acredito. Eu acreditar é um fruto do meu pensamento positivo, e isso me leva a lugares limitados, porque muitas vezes, mesmo você tendo um pensamento positivo, as coisas não acontecem como você gostaria que acontecesse, e nisso a frustração. Agora a fé ela me leva a crer além das minhas limitações, e aí pode dar tudo errado o que eu gostaria que acontecesse, pode dar tudo errado e eu continuo crendo em Deus. Sim, não tenho nada contra o copo de água. Nós podíamos dizer agora, pega um copo de água aí na sua casa e nós vamos consagrar. Nós pegamos um copo de café aqui, e através desse copo de água você vai tomar e vai ser curado. Ou você vai tomar esse copo de café e o coronavírus vai ser destruído. Diz que o café é bom para destruir o vírus. Que mentira, irmão. Não está nisso, não está na água, não está no café, está em Deus. Você quer falar? Dá mais. Vamos, as nossas últimas considerações. Irmão, a vontade é nós seguir, mas as mulheres estão queimando ali, amém? E logo elas entram e nós já estamos saindo, amém? Meu Deus, pode falar, Santinho. Glória a Deus. Vamos mudar as últimas coisas. Aleluia. Então eu queria falar também assim, fazer um pequeno comentário, uma fé inabalável. Fé é fé, irmãos. Fé é crer em Deus. Quando a gente crê em Deus, quando a gente deposita a nossa confiança em Deus, fé, crer e confiar, quando está relacionado a Deus, é a mesma coisa. A gente pode dizer que é a mesma coisa, né? Crer, confiar e ter fé, né? Quando está relacionado a Deus, tu crê, tu tem fé em Deus. Então, quando a gente ora para uma pessoa que tem uma dor de cabeça, ou por uma pessoa que está sofrendo um câncer, a fé é a mesma. Não tem uma oração mais forte, uma oração mais fraca, né? Tem pessoas que pensam, chega e pede, ora que eu estou com dor de cabeça. E daí o cara ora ali e ele acha, mas eu acho que é algo mais, faz uma oração mais forte, que a dor é mais forte, né? Não é assim que funciona, né? A fé não funciona desse jeito.
Basta crer e confiar no Senhor. Glória a Deus. Eu acho que a minha participação seria isso. A gente tem muitas outras anotações para falar, mas o tempo já... Vamos deixar para a próxima live. Graças a Deus por cada irmão aqui presente. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu também gostaria de dizer que, dentre muitas coisas que a palavra nos fala, que ela nos grita sobre fé, o que dizer sobre homens, o que dizer sobre um homem que foi lançado em um caldeirão de óleo fervente e após ter sobrevivido foi lançado numa ilha chamada Patmos. Enfim, o que dizer de vários outros homens que nós temos que nos apegar nesses dias, o que nós temos que olhar é para aquele que é o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Porque se Ele é o autor, a Bíblia diz que Ele é o consumador, é Ele que consome essa fé. Ele nos dá a fé e Ele quer a fé que Ele nos deu nele. Amém? Amém. A minha fala aqui é, para encerrar, contar uma historinha. A Débora deve estar olhando essa hora e diz, meu Deus, vai contar uma história. Mas assim, ó, é uma história antiga que eu ouvia muito tempo atrás e me trouxe luz a muitas dúvidas que eu tinha quando eu recém tinha me convertido. Um indígena, um índio, ele se converteu, ele aceitou Jesus e ele ficou muito feliz, né? Foi cheio da glória de Deus. E como que ele ia explicar aquilo para a tribo dele? Ele não sabia como explicar. E daí perguntavam para ele o que era que ele estava sentindo e sobre a fé, mesmo que ele já estava tendo a fé, né, em Deus. E ele pensou, como eu vou falar isso para esse povo? Aí ele usou uma metodologia bem legal. Ele disse que índio tinha 2 cachorros, o cachorro bom e o cachorro ruim. Quando ele alimentava o cachorro ruim, o cachorro bom apanhava do cachorro ruim. Mas quando ele alimentava o cachorro bom ficava forte e dominava sobre o cachorro ruim. O que essa alegoria quer trazer para nós? Nós precisamos nos alimentar de algo bom. Se nós nos alimentarmos hoje, conforme está a mídia e conforme a gente ouve tantas coisas, com coisas ruins, não vai dar certo. Nós não vamos ter uma fé inabalável. A nossa fé, a gente vai ter fé, mas ela vai ser abalável, como o pastor falou. Agora, para nós termos a fé inabalável, nós precisamos ouvir aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, aquilo que pessoas estão fazendo, lives, né, tem trocentas aí, mas a gente precisa ouvir a palavra de Deus. Amém? Meu Deus, pastores, obrigado. Queridos, uma fé inabalável, ela nasce em Deus, dentro de nós. Por isso nossos olhos têm que estar fitados em Cristo, que é o autor e consumador da fé. Essa fé, ela é acrescentada na medida que eu me alimento da palavra de Deus. E ela se torna inabalável quando eu persevero, mesmo quando tudo está dando errado. Porque em Cristo nós já somos mais do que vencedores. Você não vai vencer, você já venceu, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Que essa fé venha ser gerada dentro do teu coração, dentro do teu lar, e que em nós esta fé possa ser acrescentada dia após dia através da palavra do Senhor, através da convicção daquilo que nós cremos no Senhor. Aleluia. E que nada venha impedir de você avançar, mas que você venha romper em fé todas as barreiras, todas as adversidades, em nome de Jesus, se tornarão em nada mediante a grandeza do poder de Deus que opera em nós. A Bíblia diz que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Quem sabe você está vivendo um momento frágil, deixa eu te dizer, em Deus você é mais do que vencedor, e através desta fé você vai romper todas as adversidades e vai ir além dos seus limites. Aleluia, porque através da sua fraqueza o poder de Deus vai se manifestar. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.